Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol que respeitam seu solitário general Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui trouxe para vocês várias informações aqui sobre uma certa reformulação do nosso elenco, né? Que nessa última semana, ontem na sexta-feira, foi último dia para contratações na janela brasileira aqui, né? Que é aquela janela extra ali, a janela internacional, em que eram permitidas contratações apenas entre os clubes que disputaram campeonatos estaduais a partir da semifinal, né? Da fase semifinal e final de todos os estaduais do futebol brasileiro. E nisso acabamos perdendo 3 jogadores que eu acho que até que muita gente não vai reclamar, que eram praticamente reserva do reserva, e fizemos uma excelente contratação. No meu ponto de vista, uma excelente oportunidade de mercado que eu vou falar cada uma aqui, com mais ênfase na contratação, né, do quem saiu. Bom, os que saíram foram, respectivamente, o Janderson, o atacante Janderson, foi vendido para o Vitória por cerca de 5 milhões de reais, para mim, uma excelente venda, porque apesar de ser um jogador bem raçudo, nunca jogou de sacanagem, sempre tentou honrar a nossa camisa, né? Pela raça, pela vontade, mas era um jogador muito limitado, né? Apesar de ele vir sendo reserva do Tiquinho, mas tecnicamente ele era o nosso terceiro pior centroavante, né? Atrás do Tiquinho e do Matheus Nascimento, no meu ponto de vista. Então, acho que foi uma boa venda, assim, pelo valor. Lembrando que a gente pagou cerca de 300 mil reais para adquirir ele e vendemos por 5 milhões para o Vitória agora. Foi uma boa venda. E os outros 2 casos são empréstimos. Um é empréstimo do Raí, né? Nino Raí, que vem da base do Botafogo, que fez algumas partidas como ponta esquerda no Campeonato Carioca. Ele foi emprestado para o CRB, time da Série B, atualmente na Série B, inclusive ia estrear. Uma das partidas de estreia na Série B. Vai passar passar esse ano lá, né? Um empréstimo ali para o CRB. E o último caso é o Newton, que é o jogador volante da base também, que foi para o Criciúma. O Newton em particular, eu não me lembro agora se ele foi emprestado ou se ele foi vendido. Mas de qualquer forma ele vai passar essa temporada longe do Botafogo. Foi destinado. Eu acredito que seja empréstimo, porque se eu não me engano, venda foi só o Janderson mesmo. Mas qualquer coisa, se eu tiver errado, eu faço outro vídeo depois e conserto isso aí. Mas esses são detalhes, né? Agora, para mim, o mais importante foi a contratação que o Botafogo fez praticamente aos 50 do segundo tempo ali. No último dia lá da janela de transferência brasileira, que foi a contratação do jogador cuiabano, lateral esquerdo do Grêmio. Jogador jovem de 21 anos, promissor. O Botafogo fez uma belíssima... Foi excelente numa oportunidade de mercado. Foi uma estocada ali muito boa. Pelo seguinte, como foi uma coisa surpreendente para mim e também para os gremistas, eu quis entender um pouco melhor da contratação dele, também saber um pouco mais do jogador. Eu fui em canais gremistas, né? Vi acho que uns 5 ou 6 vídeos para entender a situação ali dessa do Cuiabano, consigo entender com mais clareza. Porque assim, foi dito pelo TF que ele foi vendido em 100% por cerca de 7 milhões e o contrato dele vai até 2027. Mas os gremistas falaram lá que o valor foi de 8 milhões. Então foi algo entre 7 e 8 milhões, pelo que eu entendi. E os gremistas disseram que foi essa venda... Alguns ficaram bem irritados, inclusive o aplicativo que eu vejo notícias do futebol, no celular ali, os comentários dos gremistas achando surreal ali, perdeu um jogador bom, um jogador importante. Porque é o seguinte, o Cuiabano foi titular nas duas partidas de estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. A última partida que jogou muito bem, que deu uma assistência, fez uma partida muito boa, firme ali no jogo. E, porém, a situação era a seguinte, o Cuiabano vinha tentando fazer uma... O Grêmio estava tentando uma renovação de contrato com o Cuiabano, ele não estava aceitando os valores, queriam valores mais altos, o Grêmio ali, os dois batendo cabeça. E acabou que, como vocês sabem, o contrato quer dizer, como vocês sabem, a janela do meio do ano internacional retoma. E ali abre para o jogador fazer pré-contrato. E o caso do Cuiabano, o contrato dele acaba no final do ano. Então ele, em julho ele poderia fazer um pré-contrato com qualquer
equipe do mundo e sair de graça pro Grêmio. Então o Grêmio acabou que estava numa sinuca de bico ali, que não conseguiu renovar. E assim, um dos canais gremistas que eu vi, isso aqui é uma informação do, se não me engano, Alex Bagé, foi o canal gremista que disse isso. Eu não vi informação oficial disso, mas ele disse que o contrato do Cuiabano era de 10 mil reais no Grêmio, e aqui no Botafogo ele vai ganhar cerca de 160 mil reais. Então, além da mudança de salário também, e o fato dele geralmente ser a terceira opção da lateral, né? Agora ele vinha sendo a primeira porque os dois laterais esquerdos estão lesionados, né? O Reinaldo e o Mike. Inclusive, uma das coisas que irritou bastante os gremistas, pelo que eu ouvi também, tipo, perderam o titular ali porque os outros dois estão machucados. E, no meu ponto de vista, foi um preço baixo, porque o Cuiabano é um jogador de apenas 21 anos, promissor, é um jogador com histórico de seleção brasileira de base, um jogador que jogou pela seleção brasileira sub-20 em 2023, no ano passado. Eu particularmente tinha visto 2 ou 3 jogos do Cuiabano no ano passado, no Brasileirão do ano passado. Eu gostei bastante, me surpreendeu. Se mostrou um jogador com boa técnica, um jogador habilidoso para cortes curtos, para dribles, muito forte fisicamente. Apesar de jovem, ele tem uma estatura, uma postura ali de jogador, parece ser jogador mais velho, uma boa experiência, né? Alguns anos de Grêmio, jogando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, então, não, apesar de ser 21 anos, mais jovem que o Hugo que a gente tem, mas vem com uma boa experiência, não é um cara que não vai para cair de paraquedas aqui ou para ser guri novo no elenco, já vem com uma boa experiência, uma boa bagagem. Então, no meu ponto de vista, foi uma excelente contratação do Botafogo. Excelente oportunidade de mercado. É uma posição que está complicada pra gente, porque a gente só tem lateral esquerda, no caso. A gente só tem o Marçal, o Hugo. O Marçal joga um jogo, fica um mês lesionado. E o Hugo, a gente sabe do terror que é defensivamente. Pelo que eu vi o que os gremistas disseram, ele tem até uma certa semelhança com o Hugo pelo fato dele ser muito melhor ofensivamente do que defensivamente. Mas só que pelo fato dele ter um porte físico melhor, eu acredito que ele consiga, se sair melhor nas divididas, recompor melhor do que o Hugo repõe. E assim, eu já vi inclusive ele jogando até de ponta esquerda em alguns jogos no ano passado, né? Entre ponta esquerda e meia esquerda ali, mas bem ofensivo ali, chegando para fazer gol, dando passe, dando assistência. Então, nesse novo estilo de jogo do Botafogo, de priorizar o ataque, a parte ofensiva e principalmente com os laterais, né? Tem sido um misto de ala e ponta. Vocês veem que tanto o Hugo como o Ponte, eles vão para os lados do campo ali e sobem bastante para o ataque. E como o Cuiabano é melhor ofensivamente, tem essa parte física também superior ao Hugo, acredito que pode se encaixar muito bem no nosso time. E, para mim, sejam 7 ou seja 8 milhões de reais, é um valor baixo. Por um jogador promissor com esse potencial que ele tem. Eu achei um valor baixo. Alguns gremistas estavam até bem irritados também por causa disso. Uns entenderam, né, que falou, tá, mas ele não renovou com o Grêmio, se o Grêmio não vende agora, ele sai de graça, né? Em julho faz pré-contrato com qualquer time e sai de graça. Meio sinuca de bico, como eu falei ali. Mas outros ficaram bem irritados, porque, no meu ponto de vista, realmente foi um valor baixo. Porque 8 milhões de reais, meus amigos, seria em torno de 1,5 milhão de euros. Então, foi um valor baixo. Para mim foi um baita negócio do Botafogo. Eu vi que ele teve alguns problemas de lesões, algumas coisas de extracampo ali, mas não vi nada assim de absurdo assim para você não apostar num jogador desse. Então eu fiquei contente com essa contratação do nosso Botafogo. Eu acredito sim que ele pode render muito. E depois de ver os vídeos dos gremistas, alguns bem irritados e comentários também de gremistas ali, achando um absurdo, fiquei bem empolgado ali, que ele realmente aparenta ser bom, como eu achei que era nos poucos jogos que eu vi dele do ano passado. Inclusive, um detalhe interessante, vou passar para vocês, a confirmação do vice-presidente do Grêmio, o Antônio Brum. Foi feita uma pergunta, né, se... a mídia gaúcha ali também dá a entender que eles também colocam o Grêmio e Inter lá em cima e taca a maioria dos outros times lá para baixo, né? Um pouco soberba também. Porque perguntaram para ele se o Botafogo estava realmente com poder financeiro para fazer esse movimento no futebol brasileiro. Falando assim, pô, o Botafogo tá essa Coca-Cola toda para tirar um jogador do Grêmio com facilidade aqui, né? Já desmerecendo nosso time. Aí o vice-presidente do Grêmio respondeu o seguinte, abre aspas para o Antônio Brum.
O Botafogo acabou de trazer o Luiz Henrique, 20 milhões de euros. Está respondida a sua pergunta. Se ele tem poder financeiro para ir na Europa e tirar um jogador do Betis por esse valor, ganhando a concorrência de vários clubes, obviamente ele tem poder para dentro do mercado interno fazer esse tipo de movimento também. Fecha aspas. Então, já o vice-presidente do Grêmio mostrou um respeito, né? E entendimento e sensatez também, né? Porque não é questão de você, da pessoa não gostar ou desmerecer o Botafogo por inúmeros motivos, como alguns torcedores rivais. Mas você tem que ser realista, cara. O Textor agora tem bala na agulha ali. A gente pode fazer coisas que há 3, 4 anos atrás seriam impossíveis, né? Mas agora nós podemos ter uma visão ali para montar um time, um elenco forte, né? Então, mas bacana. E além né, dele mostrar o respeito do Botafogo, ele cravou também, confirmou a saída do Cuiabano, com essa fala dele. Agora vamos esperar, torcer para que realmente confirme ser uma boa contratação, chegando no nosso Botafogo. Vamos torcer para isso. Deixe aqui mais nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam. E claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe em grupos de botafoguenses, outras redes sociais. É importante para o YouTube ver o quanto quem fala, quem ama, isso aqui. A estrela solitária General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!